Falando de transformação digital no Senado Federal, primeiro eu acredito que a gente deva tentar entender um pouco o que é transformação digital, né? O que é aplicação de tecnologia da informação em processos de trabalho. Muito se espera que se encontre projetos ditos de transformação digital mudanças assim, drásticas, né, disruptivas ao extremo. Mas eu entendo que não é só isso. Uma transformação digital tradicional, né, seria, por exemplo, em vez de alguém preencher um formulário em PDF, um documento eletrônico, aquele pedido chegar por um celular, uma notificação, em que você pode, por exemplo, aprovar as férias de um funcionário. Aquilo chega para você, e o próprio celular pergunta, uma voz mesmo, interage com você no chatbot. Você quer aprovar as férias? Sim ou não? Sim. Pronto, acabou. A sua própria voz é a assinatura daquela autorização e está autorizado. Né? E a própria pessoa também poderia ter pedido assim. Né? Entra no serviço de, quero pedir férias. A máquina pergunta, qual período? Período tal. Isso é transformação digital mesmo, né? Eu entendo dessa forma. Mas tem coisas mais simples que podem ser entendidas assim também. Então, um departamento que esteja, por exemplo, usando planilhas, né, planilhas de trabalho para cálculo, né, para organização do trabalho, e chama uma equipe de tecnologia, desenvolvimento de software e de sistemas, e oferece um sistema, né, um sistema de informação, uma coisa informatizada, que passa a cadastrar aquilo num banco de dados, que faça mais críticas, que possa ser usado pela internet. Por mais simples que seja, houve transformação digital naquele cenário. Né? Então, eu sempre digo que não é necessário que seja algo extremamente revolucionário. Não precisa ser para ser transformação digital. Então, voltando ao Senado com essa base, né, conceitual minha, e particularmente de concepção do que é transformação digital, eu digo que nós vimos já há alguns anos, 5, 6, 7 anos, fazendo essa transformação, porque ela exige investimentos em escada para que a gente possa alcançar projetos e a entrega de produtos mais ousados. A TI do Senado, né, a área de tecnologia de informação, é bem antiga, né, ela já nasceu no início da computação, por assim dizer, ou pouco depois do início, ali em 1972, e já nasceu com essa preocupação de inovação, né, de transformar o Senado digitalmente. Né? Na década de 70, não havia, basicamente, computação em escritório, não é? Muito menos no parlamento. E já foi muito visionário, naquela época, trocar muito papel, embora, claro, ele ainda existiu por muitos anos, por telas, né, ainda que fosse aquela tela preta com fundo preto e com as letras verdes, mas aquilo dava uma informação organizada, listada, né, que crescia numa memória que não era mais a do ser humano, permitia controles que no papel eram muito difíceis de fazer, e permitiam uma coisa básica, que hoje é tão banal, né? Você entra no seu celular, aperta ali uma função de um buscador e pronto, a sua resposta é muito mais do que uma mera frase. Mostra para você uma enciclopédia inteira, né? Eu vou citar o nome da mais famosa, mas é uma enciclopédia, as linhas na sua mão. Mas a busca de um projeto de lei, por exemplo, lá no início da TI do Senado, que eu acabei não citando o nome, né? A Secretaria de TI, ou o antigo Centro de Processamento de Dados Senado Federal, hoje ainda Prodasem, desenvolvia essas soluções que permitiam a pessoa, ao usuário, buscar o nome de uma norma, de uma lei, de um projeto de lei. Já era fantástico, então aquilo já foi uma transformação digital. Fazendo a ligação daquele tempo remoto com as sessões remotas de hoje, as pessoas me perguntam, nossa, mas como foi inovador, Alessandro, o STR, o Sistema de Deliberação Remota, foi inovador, o primeiro parlamento. Eu recebo com muito carinho o reconhecimento, mas olhando de um ponto de vista de profissional, até conservador de TI, eu sempre digo, pessoal, isso é resultado de investimentos na TI do Senado ao longo de muitos anos. Que tipo de investimento? Olha, você precisa ter um data center resiliente, ainda que seja local, né, o on-premises, ou em nuvem. Você tem que ter executado o contrato de nuvem ou os contratos que mantêm o seu data center celebrados, contratos bem feitos, organizados,
investimentos em redes de computador, em links de internet, em proteção desses links contra ataques, por exemplo, o famoso, né, o de negação de serviço, ou DDoS, mas você tem preocupação de colocar isso no seu contrato. Os investimentos em segurança, né, firewall, centro de tratamento de incidentes, enfim, é todo um investimento de tecnologia que acaba sendo base para muita coisa mais básica, os sistemas de informação mais tradicionais, né? A gestão de pessoal, a gestão de patrimônio, a tramitação de documentos, o processo legislativo, mas ele propicia, e aí sim, né, vem o investimento em capital humano, em capacitação de profissionais de TI, em seleção e recrutamento de pessoal capacitado, que vai demandar que haja essas plataformas e tecnologias de investimentos ali prontos para que esses projetos aconteçam. Então, o SDR foi possível por isso, porque há na nossa equipe profissionais capacitados para, por exemplo, prospectar uma ferramenta de videoconferência, fazer a comparação entre elas, e selecionar a que mais se adequa à realidade de um parlamento, à realidade da dinâmica de parlamento, né, de votar, de deliberar, de discutir, né, para a realidade remota. Os profissionais que preparam a solução de votação, né, a nossa equipe desenvolve soluções, inclusive de votação, né, mas também nós temos parceiros comerciais para isso. Tem uma parte, né, nas comissões, a responsabilidade é nossa, mas no plenário de uma empresa contratada de mercado. Então, a gente tem que saber ir ao fornecedor, especificar corretamente a demanda, não precisa de profissional qualificado para isso, precisa de profissional qualificado para avaliar a segurança dessas soluções, fazer a integração delas com o que estiver em nuvem, né, no caso do Zoom, que é a plataforma que a gente adotou, embora a gente tenha cotejado, comparado outras, se ela é segura, como é que é a conexão dela com o nosso data center. A votação remota também é um aplicativo parcialmente rodando em nuvem, então a gente tem que fazer, garantir que há uma conexão segura desse mundo nuvem com o mundo local on-premises, né? Então, é um conjunto de pessoas que capacitadas e com tecnologia e recursos à sua disposição fazem esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de disrupção acontecer. E não só isso, né, e aí expandindo mais a transformação digital do Senado, hoje nós temos, por exemplo, processos administrativos totalmente eletrônicos, isso já com investimento já de 5 anos passados, 5 anos atrás, né, 5, 6 anos atrás. Eu fico imaginando se não tivéssemos feito essa transformação lá atrás, que alguém pode imaginar, poxa, Alessandro, mas transformar papel em documento eletrônico é corriqueiro, isso já tem, né? A primeira digitalização foi na década de 50, e é verdade. Só que eu volto ao início da minha fala. Existe a transformação digital daquele setor, daquela comunidade de usuários, daquela empresa, daquele órgão público. Então, para o Senado, em 2015, foi uma transformação digital. Então, aquela transformação digital de 2015 surtiu frutos agora em 2020 e agora em 2021. Como milhares de pessoas iam poder trabalhar com processos sem papel e como a gente poderia dar uma resposta rápida para um processo tão complexo desse, né? Converter alguns processos que estão no mundo físico para o mundo digital, adquirir uma solução para mostrar esses documentos, organizar o trâmite dessa documentação eletrônica, treinar todo mundo. Então, já foi um investimento, né? Prévio, né? Como eu disse, são pequenos investimentos ou grandes investimentos que embutem a sua transformação digital, né? O profissional de TI, ao especificar uma solução, ao desenhar uma solução, ele pensa nas capacidades, nas possibilidades daquela solução. E ainda nessa linha do estar remoto, né, em função da pandemia, principalmente, mas mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos ferramentas de colaboração na casa, ferramentas que propiciam a videochamada, a videoconferência, a troca de arquivos, a organização de equipes virtuais. Nós já tínhamos isso. Já tínhamos isso estudado, isso investido, isso adquirido, isso instalado, isso configurado.
o máximo que nós tivemos que fazer em função da pandemia foi expandir. Então, é isso que tem que ficar claro, que a disrupção, a transformação digital, ela é possível se você estiver preparado. Você tem que estar preparado. A organização onde a TI está inserida, aquela empresa, aquele órgão público, tem que enxergar a tecnologia como um ativo estratégico, né, que carece, que precisa de investimentos, mas precisa de governança, né, precisa ser visto como uma ferramenta uma ferramenta estratégica do gestor, não do próprio gestor de TI, mas do gestor que está gerenciando o gestor de TI. Então, a transformação digital do Senado, ela tem se baseado nisso, em investimentos, em boa gestão, em planejamento, em governança, em parcerias, em formas estratégicas de variar a forma de entrega. Eu não posso me arvorar só no quadro de pessoal próprio, eu preciso olhar para o mercado, ver o que ele oferece, investir no que nós conhecemos de outsourcing, né, de tudo, de serviços, terceirização, e montar, né? O que eu estou falando aqui, pessoal, é basicamente de gestão e liderança em TI. É isso, basicamente é isso que faz com que organizações avancem. Claro, a liderança e a gestão precisam de um time, de novo, né, capacitado, altamente qualificado, ao seu lado. Também, sem isso, também não avança. Então, é um conjunto de esforços humanos, né, que propiciam esse tipo de disrupção, essa capacidade de resposta rápida nos negócios, né, e especificamente no Senado, notadamente no sistema de deliberação remota. Só é possível dar uma resposta tão rápida como essa, que nós temos em 7 dias, porque essa base estava ali instalada, né, essa base estava instalada, a gente já tinha os caminhos mais ou menos ali, só não foram trilhados, né, mas estavam ali abertos, aguardando a gente trilhar. E quando nos chamaram a trilhar, a gente trilhou e saímos com sucesso do outro lado. Então, transformação digital, na minha visão, na minha opinião, é algo, não é um evento, né, mas é uma consolidação de vários esforços, de vários tipos, na área de tecnologia de informação, desde o aspecto técnico, passando pelo aspecto humano e desembocando no aspecto da gestão, planejamento e governança de TI.